Gravação iniciada. Bom dia, senhores. Dando início à sessão do julgamento do dia 22 de nove de 2020, turno matinal. Eu peço para o Dr. Corinto e o Dr. Walker começarem também a gravação. Bom dia, Dr. Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Walker. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ótima semana para nós aí de trabalho. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Dr. Jorge, aproveito para pedir para que você se centralize mais na câmera. Você está muito à direita, a gente gostaria de vê-lo um pouquinho melhor. Tá? Bom dia, Zé Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Dr. Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. E Deus nos ajude aí. Isso, assim tá bom, Jorge. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas, bom dia a todos. Doutora Denise, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ok. Vamos começar pelo item 8 da pauta. Pelo que eu dei uma analisada rápida, não temos sustentação agora na parte da manhã. A relatoria é do doutor Zé Renato, é o item do recorrente Coimex, final 2006-13. O senhor está com a palavra, doutor Renato. Presidente, obrigado. Esse processo é um retorno de diligência, tá? Que é um auto de infração de crédito de IPI e importação IPI em razão de descumprimento das obrigações previstas no DALBREC suspensão do ato concessório 1616/99. Eu vou ler rapidinho aqui, porque é curto também, né? 17 de 2002, a SESEX informou a Coana e determinou baixarem com inadimplemento total o AC número tal. Em resposta ao termo de início de fiscalização, a recorrente informou que, por razões técnicas, as mercadorias importadas sob o regime de drawback suspensão foram nacionalizadas e os impostos recolhidos. O auto de infração foi cientificado na data de 28 de setembro de 2006. Em impugnação, a recorrente alegou a nulidade do auto de infração, pelo que os tributos já estavam constituídos na declaração de importação e no ato concessório, pelo termo de responsabilidade, que quando a fiscalização autoriza a concessão do regime especial, ela homologa a declaração feita pelo contribuinte e que os valores recolhidos espontaneamente pela recorrente satisfazem as exigências lançadas. Apreciando a defesa, a quinta turma negou o provimento com essa... a quinta turma da DRJ Fortaleza negou o provimento com essa ementa que segue aí abaixo. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões de impugnação. Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, restou resolvido converter o julgamento em diligência para, nos termos do voto relator, verificar que os recolhimentos foram espontâneos, ou seja, antes do início do procedimento fiscal e após o desembaraço aduaneiro. E, ao contrário do que decidiu a DRJ, a imputação não deveria ocorrer após o encerramento do processo administrativo, mas sim ter sido considerada pela fiscalização no lançamento tributário, uma vez que o recolhimento em DARF consiste em si em lançamento tributário por homologação de acordo com o 150 CTN. Nesse sentido, a recorrente elaborou a sua peça recursal e a imputação de pagamentos, a qual deve ser submetida à autoridade fiscal para a verificação de sua legitimidade. Diante do exposto, voto por converter em julgamento de diligência para que a autoridade fiscal efetue a imputação proporcional dos valores recolhidos aos débitos originais lançados, de acordo com os pareceres PGFN 1936/2005 e PGFN 74/2012, demonstrando eventual saldo devedor original dos tributos. O resultado da diligência acima, determinada na resolução, foi juntado ao processo as folhas 274 e 288, do qual foi devidamente intimada a recorrente, que manifestou-se sobre o mesmo por meio de petição às folhas 296, acatando expressamente o apontado no relatório da diligência. Passo seguinte, o processo retornou e foi para a minha relatoria, presidente. Esse é o relatório.
Ok, doutor, pode passar o voto. Tá, eu vou, o voto, a parte, tem uma preliminar de nulidade aqui, que já foi feita, teoricamente julgada, né, na resolução. E por entender que na resolução está correto o que foi feito, eu adotei lá o que foi descrito, tá? Então, foi afastada a nulidade, porque é de se destacar, eu fui lá na folha, já estou no finalzinho dela, tá? Folha 5. É de se destacar que a inclusão dos valores contidos no termo de responsabilidade no auto de infração não traz qualquer prejuízo à recorrente, mas, ao contrário, possibilita a discussão administrativa, garantindo o contraditório e ampla defesa. Destarte, não há reparos a se fazer a decisão recorrida, cujos fundamentos adotam como forma complementar e afasta a preliminar arguida. Tá? Então, eu estou afastando a preliminar. Desculpa, eu acho que eu comi mosca, eu não entendi. A preliminar é de quê? Nulidade por causa de quê? O cerceamento cerceamento de defesa. Tá, ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, afastada a preliminar. Pode passar o voto, doutor relator. No mérito, conforme podemos depreender das observações trazidas pela resolução 320277, dúvidas foram levantadas sobre os valores que efetivamente deixou de recolher a recorrente, o que implicaria em alteração do lançamento da multa exigida. Descreve-se abaixo as razões trazidas na resolução. Destarte, para a aplicação da multa de ofício, é necessário que o lançamento seja de ofício e que haja falta de pagamento, não sendo cabível, portanto, exigir que o contribuinte efetue os recolhimentos de forma espontânea, incluindo a multa de ofício, ainda que posterior ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, pois estar-se-ia diante de lançamento por homologação e não de ofício, além de ser um procedimento espontâneo. Saliente-se que a falta de pagamento da multa de mora era fato gerador da aplicação da referida multa na modalidade isolada, tendo sido, entretanto, revogada pela Lei 11.488/2007. Concluindo, estando em espontaneidade, o contribuinte pode adimplir suas obrigações com acréscimos legais devidos em procedimento espontâneo, o que foi, aparentemente, efetuado pelo recorrente. De fato, constata-se que as datas de recolhimento vão de 20 de 9 de 2002 a 8 de 9 de 2004, portanto, anteriores ao início do procedimento fiscal, cujo termo de início de fiscalização foi cientificado em 20 de 4 de 2006. Verifica-se, pois, que os recolhimentos foram espontâneos, ou seja, antes do início do procedimento fiscal e após o desembaraço aduaneiro. E, ao contrário do que decidiu a DRJ, a imputação não deveria ocorrer após o encerramento do processo administrativo, mas sim ter sido considerada pela fiscalização em lançamento tributário, uma vez que o recolhimento em DARF consiste, em si, em lançamento tributário por homologação de acordo com 150 CTN. Nesse sentido, a recorrente elaborou em sua peça recursal a imputação de pagamentos, a qual deve ser submetida à autoridade fiscal para a verificação de sua legitimidade. Isso aqui é o final do voto da coisa, né? Realizada a diligência, chegou-se ao seguinte resultado. Conclusão. Considerando o exposto nos itens 1 e 2 deste relatório fiscal, após tomadas as providências descritas na resolução 3302000774, chegamos aos seguintes valores de diferença de tributos devidos e com vencimento na data do registro das respectivas declarações de importação. Aí aqui tem o saldo que ficou, saldo devedor, né, a planilha. Encaminhe-se o presente relatório ao senhor chefe tal para suas considerações. Esse, de acordo, encaminhe-se para a Delegacia da Receita de Belo Horizonte para conferência e disponibilidade dos pagamentos apresentados. Dar ciência desse relatório ao contribuinte, facultando o prazo de 30 dias para manifestação. Alfândega da Receita Federal, tal. Em petição
de manifestação sobre o resultado da diligência acima transcrito, a recorrente concordou expressamente com as conclusões trazidas no relatório, requerendo o envio do processo ao Egrégio-CRAF para a continuidade de julgamento. Pois bem, conforme se depreendido acima exposto, a controvérsia cinge sobre a possibilidade de aplicação de multa de ofício e penalidade prevista, tendo em vista a não recolhimento dos tributos em seu vencimento. Para a recorrente, a princípio, dentro do prazo estabelecido pela legislação, à época aplicada ao caso, teria recolhido os tributos, fato este que lhe diria a aplicação da multa, objeto do auto de infração. Entretanto, conforme restou comprovado pela diligência, cujo resultado foi expressamente aceito pela recorrente, restaria um saldo a recolher dos tributos devidos relacionados às DIs 99 e 00, aí que vocês têm, motivo pelo qual persistem os motivos para o lançamento da multa de ofício. Desta forma, volto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que a multa de ofício seja calculada tendo em vista o saldo de imposto a recolher relacionados às DIs 99 e 00, conforme assim. É como voto, presidente. Ok, doutor. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Walker. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Presidente, eu entendi bom, uma coisa, ele colocou o saldo, tem que corrigir ali o salto, né? O T pelo D ali. Tá, mas não seria só o fato de... Não seria só o caso de dizer para abater aquilo que foi recolhido? Aqui a gente está discutindo a multa, não está discutindo imposto. Sim, mas mesmo assim, não? Bom, na minha visão, não. Na minha visão aqui seria só a multa. Eu acho que o Walker quer falar alguma coisa, Walker. Ô, Corinto, aqui já foi feita a imputação lá embaixo. Pelo que eu entendi lá da diligência, a fiscalização pegou os impostos, os tributos recolhidos e já fez a imputação. Então, ele fez a imputação e tem um saldo do tributo a recolher. E aí, o Zé está pedindo... A imputação, beleza. Tá. Oi? Não, essa parte aí é que eu pulei. Já foi feita a imputação. Já foi feita. A diligência é nesse sentido, para fazer a imputação. Já foi feito. Se você pegar a diligência do Paulo, que o Paulo pediu, ele fala que como houve o recolhimento dos tributos anteriores de forma espontânea, ele fala que deveria ter sido considerado antes do lançamento. E a DRJ fala que não, que deveria ter sido considerado o pagamento só depois de finalizado o processo. Para fazer a imputação só depois de finalizar o processo administrativo. Beleza. Aí, pelo que eu vi ali, já foi feita a imputação e só tem um saldo lá para recolher. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo. Ok, Corinto? Como o senhor vota, então, doutor Corinto? Acompanho o relator. Ok. Doutor Rafael. Acompanho o relator também, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, declaro o resultado, após os membros colegiados, unanimidade de votos, rejeitado da preliminar. No mérito, estou copiando o seu dispositivo, doutor. Beleza. No número de votos, dá provimento parcial ao recurso para que a multa de ofício seja calculada tendo em vista o saldo. Saldo já arrumei. Mas eu também tinha copiado o saldo do imposto a recolher, relacionados às DIs número tal e tal. Ô Zé, Oi. por que você não põe nos termos do relatório? Eu? De diligência, no final. Depois dos números aqui? Põe nos termos do relatório de diligência. Porque quando for executar, ele já olha o relatório. Tá.
Então você fala Deixa do jeito que está e acrescenta nos termos do relatório. Do relatório de diligência, é isso? É isso? Está fechado o seu plano. Tá. Então estou Porque mudando... como você está adotando o relatório, eu acho que a gente sempre cita ele porque fica mais fácil para executar. Só uma opinião, tá? Não, beleza, concordo. Tá tranquilo. Os termos do relatório de diligência. Por acaso você tem o número da página desse relatório de diligência? Tem mais de uma diligência esse processo? Não, é só uma. Página, resolução 274-288. Tá, Resfoles 274/288? Isso. Obrigado. Ok, fica bem específico, para não ter problema. Uhum. Ok, então vamos para o próximo. O próximo item da pauta é o item número 11, de relatoria da doutora Denise Newman-Hental, final 2005-88, que a doutora Denise já está com a palavra. Presidente, esse caso aqui é um caso de intempestividade, eu posso resumir? Pode, doutora Denise. Bom, ele trata de auto de infração por interposição fraudulenta na operação de comércio exterior. O motivo da exigência é que não teria comprovado a origem e disponibilidade de transferência dos recursos empregados. Depois da manifestação, a DRJ indeferiu e o contribuinte foi cientificado em 8/7/2008, conforme edital número 007/2008. E com ela não foi conformado o contribuinte depois do recurso no prazo de 29/8/2012. Consta no processo um termo de peripção, inclusive esse processo havia sido inscrito em dívida ativa, e segundo o parecer da CECAT, ela enviou para o CARF para propõe encaminhamento processual para ciência de despacho e retorne a sessão para remessa para o CARF para julgamento. Esse é o relatório, presidente. Pode o voto. Certo. O contribuinte foi cientificado como se observa, eu estou na página 8, como se observa, o dispositivo legal expressado, que, como se observa os presentes, a alta decisão de primeira instância de folhas tais foi lavrada em 6/6/2008, inicialmente foi encaminhado ao contribuinte via correio em 20/6/2008. No envelope da notificação postal, contendo AR devolvido em 24/6/2009, consta com carimbo a informação de que o contribuinte tinha se mudado. Verifica-se ainda que o endereço constante no envelope é aquele prestado pelo contribuinte, constando nos sistemas da Receita Federal das folhas tal. Assim, diante da frustração da ciência via postal, não se restou outro motivo para a autoridade tributária, se não fosse a utilização por edital. Então, mesmo intimado pelo edital, o contribuinte apenas protocolou esse recurso foi protocolado no dia 29/8/2012, sendo que o prazo encerraria no dia 9/8/2008. E tem uma outra questão que ele apontou também, que a intimação fosse para o endereço do patrono do contribuinte. Aí eu afastei conforme a súmula 110. Diante exposto, as considerações acima expostas posicionam no sentido de não conhecer o recurso por extemporânea peça recursal. Com meu voto, senhor presidente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu só divido aí na questão, não é não conhecer, ele alegou tudo isso. Sim.
Então, é conhecer e negar provimento. Ah, sim, sim. Conhecer com relação a esse aspecto Da tempestividade. específico da tempestividade. Entendi. Já mudei aqui. Então, Perfeito. relator. Porque você não conheceria se fosse tempestivo o RV. Entendi. Se o RV fosse tempestivo, você não conheceria, entendeu? Certo. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Um detalhe que eu vi, que eu queria confirmar com a Denise, no primeiro parágrafo que você deu, acho que nas folhas 6, tem uma divergência de 1 ano na devolução do AR. Esse é um processo, Denise. Será que você não errou 1 ano? Devolução do AR. Vou pegar aqui, eu estou com o processo aberto, só um pouquinho. Porque o Correio manda dia 20 de junho de 2008. E você diz que ele devolve 24 de junho de 2009. É só um detalhe para... Sabe qual é a folha que está indicada ali, que eu não achei a... Você não coloca a fonte, Denise. Pois é. Eu não estou encontrando aqui a... Bom, porque, pelo que você está falando, o Correio demorou 1 ano e 4 dias para devolver. Eu acho muito mais plausível que ele só tenha demorado 4 dias e você se equivocou no ano. Sim, só que o problema é que eu não estou encontrando dentro do processo. O processo é bem grande e tem vários documentos aqui. Enquanto isso, já que todo mundo ajustou a qualidade da câmera, eu não tinha ajustado, já ajustei. Obrigado, doutor Walker. Bom, eu posso dar meu voto com a relatora. Eu estou pedindo para aperfeiçoar o voto da relatora, que eu acompanho. Ok. Até porque tem que acertar, se a discussão é data, tem que acertar a data, né? É 2008, eu acho. Olha aqui, ó, na página, no último volume, antes de começarem os anexos, Denise. Qual é a página? Os anexos, você vai na página 23, do último volume, antes de começarem os anexos. Ah, tá, não, porque eu estou com ele baixado aqui. Eu realmente não encontrei. Mas, de qualquer forma, eu dou uma olhada aqui e já arrumo aqui. Com certeza deve ser naquele mesmo ano. É 2008 mesmo. 2008? O retorno, né, do AR. Da R. Eu vou arrumar aqui. Ok. Então pode dar o seu voto, doutor Jorge. Com a relatora. Ok. Doutor Zé Renato. Com a relatora, presidente. Doutor Corinto. Acompanho a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Também voto com o relator, então, unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso. Ok. Próximo item da pauta é o item 14. Da relatoria do doutor José Renato, que já está com a palavra.
Não estou lhe ouvindo, doutor. Presidente, Doutor Corinto, liga seu áudio, doutor Corinto. O senhor está gravando. também é um retorno de diligência, tá, presidente? Ok. Eu vou... eu vou no relatório, eu vou direto na resolução aqui, que a resolução falou, eu vou para a página 3, tá? Que aí resume isso aqui. Na resolução, da qual retirou-se o relato acima, foi debatida a possibilidade de a matéria discutida em processo judicial ser idêntica ao objeto do presente processo administrativo, fato esse que levaria à verificação de concomitância entre as duas demandas, fato esse que levaria à renúncia de discussão da esfera administrativa. Observemos. Como se vê, o deslinde da questão passa necessária e obrigatoriamente pela definição da correta classificação fiscal do produto importado pela recorrente, denominado distal, índico tal. Como acima se viu, essa discussão foi levada pela recorrente ao Poder Judiciário, por meio de ação judiciária. Presidente, vou resumir, tá? Isso aqui ela estava importando e na importação ela colocou uma classificação fiscal. Na importação foram lá e multaram ela porque não seria aquela a classificação correta, tá? E ela realmente entrou com uma ação judicial e nessa ação judicial se discute exatamente a classificação fiscal. E na ação judicial foi dado provimento ao pedido da contribuinte e para que ela pudesse usar aquela classificação fiscal que ela lançou. Então, por entender que aqui, aí já estou passando para o voto, tá? Por entender que existe, sim, correlação entre os dois pedidos, tanto da ação judicial e da ação aqui no processo administrativo, eu entendo que há, sim, concomitância e, por essa razão, assim, considerando a demonstração da identidade dos objetos do processo administrativo e judicial, necessária a decretação de renúncia da instância administrativa perpetrada pela recorrente. Eu estou disposto, voto por não conhecer o recurso voluntário e assim como eu voto, presidente. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker. Não, desculpa, doutor Vinícius. Doutor Vinícius. Teve manifestação da recorrente, né, sobre isso aí, sobre a diligência. Então, com o relator. Com o relator, doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Se você me permite, presidente, tem uma tecnicidade aí que não é bem o mesmo objeto. Tá? O auto fala de multa, enquanto que a ação judicial fala de classificação fiscal. É evidente que um efeito reverbera no outro. Eu vou votar com o relator, é evidente, mas queria só levantar essa tecnicidade com o relator. Mas olha só, vamos pensar. A multa vai ser só cabível se a classificação fiscal for aquela determinada pela autoridade fiscal, não é isso? Correto. Então, na verdade, o pano de fundo é a classificação fiscal. Eu assim, não li as peças, mas eu entendo que o pano de fundo seja essa, porque, na verdade, o que se discute no fundo, é o fato gerador da multa. Que qual é? A não utilização da classificação fiscal que a autoridade fiscal entende correta. Perfeito. Então, há uma divergência entre classificação fiscal, efetivamente. Senão a multa nem existiria. Assim, veja, não li as peças. Mas é isso mesmo. Na relatoria, eu entendo que seja isso. É perfeito, é isso mesmo. A identidade de matéria. A matéria é o que está em discussão. Vocês lembram, no julgamento remoto, que a discussão não era exatamente a discussão posta no âmbito administrativo. Contudo, a Justiça entrou no mesmo tema que o âmbito administrativo.
acho que, se eu não me engano, era questão de perdimento. Ele falava que, isso aqui não pode ser perdimento. Então, estou me lembrando, aquela questão dos vinhos, lá atrás. Ele falava o seguinte, não, isso aqui você paga a multa, está resolvido, não tem perdimento de nada. Então, por mais que a discussão judicial não fosse a questão do perdimento, e sim a liberação da mercadoria, a justiça acabou entrando e falando se ia ter perdimento ou se ia seguir outro rito. Você lembra disso, Jorge? E à época a gente até deu a concomitância, porque, na verdade, a justiça vai decidir se segue o perdimento ou não. Eu acho que é uma coisa bem paralela. Esse, inclusive, é até mais fácil de ver. Sim. Mas veja, isso aqui é uma opinião minha, né? Você pode discordar com todas as vênias que o Supremo gosta de usar, né? As vênias máximas e absolutas vênias. Sim, correto. Então, como eu disse, é uma tecnicidade. Na minha visão, o objeto não é o mesmo, embora um reverbere no outro. Ok. Correto. Ok. Doutor Coelho. Acompanho. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. E doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, foi, nesse caso, negado o provimento por unanimidade. Na verdade, não é negado provimento, né? É concomitância, né? Não, calma. Já tinha dado a concomitância lá embaixo? Sim. Já? Já. Não, lá embaixo, não é verdade. É negar provimento. Lá embaixo não tinha dado concomitância. Porque se eles não tivessem dado lá embaixo, aqui a gente falaria isso. Isso. Mas aqui ele deve estar falando, a concomitância veio da resolução. Exatamente. E a discussão veio para a gente falar se tem ou não concomitância, não é isso? Isso. É negado o provimento, sim. Sim. E o Vinícius, ele não respondeu, mas ele foi intimado da diligência, tá? Beleza. Ok, vamos para os itens 15 e diante. Não sei se todos são iguais ou não são iguais. Espera só um minutinho, presidente. Pela sua planilha, eles são. Presidente, é assim, ó. Deixa eu pegar. Eu tinha até feito um. Não são. Não são, ó. O 2000, aí eu preciso pegar qual é o da pauta, né? Ó, vou tentar te ajudar. Aqui pela sua pauta, do item 15 ao item 22, eles são iguais. Aí depois você bota do item 23 ao item 26, são iguais entre eles. Eu estou falando assim, tem 3 grupos. É isso? Sim, veja só. Deixa eu pegar aqui. Estou pegando a tua descrição que você enviou para a pauta. Sim. Eu preciso. É que eu não coloquei por item da pauta, cara. Vamos lá. Não, tudo bem, mas fala o número do processo que a gente tenta ajustar. Fala aí, qual é o número que você quer fazer e a gente trabalha em cima do teu número mecânica, não tem problema não. O final 2011-21. É o item 16. E 2011-87. Tá, é o item 18. Eles são iguais. Tá, você vai neles então, 16 e 18? Vou neles já. Então vamos lá. Na verdade, o 21. Eles são iguais a 2 que a gente fez da semana passada, da sessão passada, que isso aqui, ele está aguardando, é uma resolução de sobrestamento, tá? Até a definição de um processo em que ele é dependente, que é o processo... Tá, então peraí. Eu vou direto para o voto, pode ser? Pode. Então, aqui, ó. Conforme se verifica da relatoria acima, o objeto do presente processo se indicia na não homologação do pedido de ressarcimento de crédito PI, por ter havido erro na classificação fiscal de produtos, falta de destaque do imposto na saída do produto importado, falta de destaque de IPI nas notas fiscais de saída de ferramentais
e glosa dos créditos e itens não considerados como insumo. Ainda conforme o relatório, este processo tem estreita ligação com o processo número final 2012-62, onde foram apuradas as infrações e aplicadas as sanções cabíveis pelo não cumprimento das operações relatadas no parágrafo anterior. Observe-se o andamento do mencionado processo, né, que é o colo, o andamento do processo. Aí fala que, de acordo com o RICARF, ele tem que ser suspenso, né? Então, desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente do processo 2012-62, sendo certo que a decisão neles proferida pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão da decisão de mesma instância relativa aos processos mencionados. Isso aqui é igual aquele que eu tive que alterar aí, tá? Da sessão passada. Sim. Então, esses dois processos são idênticos. Tá, então deixa eu só copiar aqui resolução. Engraçado, eu perdi o resolução. Então, resolve o nome do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em... Não, em converter o julgamento de diligência... Não, em sobrestar, né? É. Em sobrestar o julgamento do processo. Ó, do semestre passado, posso falar para você? Do semestre passado ficou assim, ó, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento no CARF até a definitividade do processo, no final aí, 2012-62, nos termos do voto relator. Foi isso que você fez. No CARF, beleza. Beleza? CARF, sobrestar o julgamento no CARF até a definitividade. O 62 é o do alto, Zé? Oi? O 62 é o do alto? É. Até definitividade do processo, número... Qual é o número do processo? Pode, por favor? É 10833 833 721 721 612 612 2012-62. 62, o sistema do voto relator. Ok. Vou aproveitar para copiar isso aqui como sobrestamento. Ok, então esse é o item 16. Certo. O item 18 é exatamente o mesmo processo, inclusive? Isso, exatamente. Então tá, então estou copiando esse resultado para o item 18. Perfeito. Então, item 16 e 18 feitos. Quais são os próximos que o senhor sugere, doutor? Peraí. Vamos para... Não vai abrir a votação, presidente? Não, tá bom, vou passar para a votação. Entendi que todo mundo tinha concordado, mas vamos fazer a formalidade. Até porque pode alguém discordar, desculpa. Doutor Vinícius. Com o relator. É que, só falando aqui, como a gente já votou isso na sessão passada, achei que a gente não tinha dúvida. Doutor Walker. Eu tenho uma dúvida, por isso que eu pedi para abrir a votação. Perfeito, então ótimo. Zé, no relatório... Peço desculpa de novo para o senhor, o objetivo não era determinar o resultado, não. É que no relatório, no item 3, aqui ele fala, além desses estão sendo apreciados em conjunto os pedidos de ressarcimento dos primeiros e terceiros trimestres do mesmo ano. Aí ele põe referente aos processos final 2009-91 e esse daqui é o 2011-21, né? Isso. O 16, isso. Esse então, o 2009-91... A gente não te ouviu. 2009-91 foi da sessão passada. Não é o que está... Não, esse 2009 é esse que está aqui, que a gente está julgando agora, e esse 2009-91 que ele colocou aqui, a gente julgou na sessão passada. A mesma questão. Não é esse daqui que está no... Não. É que o final é o mesmo, né? Isso, é. Tá. Tem vários finais mesmos. Se você for reparar, tem vários 21, vários 91, vários 87.
Não, eu fiquei com dúvida nesse sentido, que eu pensei que era o processo que a gente ia julgar aqui também, porque aí aplicava a resolução também, né? Isso. Mas não é ele, não. Tá, só. Era para sanar essa dúvida. Eu vou com o relator, presidente. Okay. Desculpa pela intromissão aí de pedir... Não. Como eu achei que não tivesse ninguém com divergência, doutor Jorge, agora eu vou colher todos. Como relator. Zé Renato é o relator. Doutor Corinto. Acompanhe, presidente. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Eu também acompanho. Então, foi convertido em diligência para aguardar a definitividade do processo 2012-62. Isso é o 16. O 18, o relator, que é o final 2011-87, o relator propõe a mesma solução. Todos concordam? Vinícius, eu acho que quer falar alguma coisa? Sim, concordo. Okay. Relator. Okay. Então, declaro o mesmo resultado sobre o estamento até a definitividade de 2012-62. Mantendo a sistemática, passo a palavra ao relator dos demais processos. Qual que ele quer agora? Presidente, eu tenho marcado aqui mais 3 processos que, teoricamente, seriam iguais, porque também falam de IPI, tá? É o final 2012-21, que é o 988/2012-21. É o 17. 17. Aí tem o 987-2012-87. É o 19. E o 486-2009-25. É o 20. Então, 17, 19 e 20. Dentro do seu relatório. Tá, então vai pegar qual? 17? 17. Então vamos lá. 988. O 17 é o final de 2012 e 21. Certo. Cadê ele aqui? 2012 e 21. Tem que estar aqui. Não é esse que está aqui. Só um minutinho, presidente. Pois não. A gente está com bastante tempo, na verdade, a gente só vai ter esses processos, porque todas as de interposição foram retirados de pauta, e a interposição geralmente é um processo mais complicado, então eu coloquei essa pauta da manhã, basicamente interposição e comércio exterior, né? Presidente, você falou, é o 17, o 19 e o 20? 19 e 20. Então, deixa eu pegar o 19 que está aqui já na... Ô Zé, esse 2012-21 aí, ele só tem uma peça no e-processo? É isso mesmo? Só tem um recurso voluntário no e-processo. É verdade. Quer ver? Ele está penso. É isso mesmo, Vinícius. Ele está penso a qual que? 2011-21. 904, 911, 2011 e 21. 904, 911, 2011 e 21. É o 16. É o 16? Isso. Isso, é isso mesmo. 904. Oh, meu Deus do céu. Mas se ele está penso, ele não vai ter o mesmo destino, não? Não, ele vai ter o mesmo destino, é isso mesmo. É que como ele estava penso, e o outro está penso também. Então, peraí, então vamos lá. O 17, que é o 2012-21, ele está penso ao 16. Isso. Mas os dois foram marcados para recurso? Foi. Porque lá está constando a peça como recurso voluntário. E aí eu tenho que indicar ele, não tem jeito. Não tem jeito, é obrigado a indicar. E aí já deu um problema do caramba, porque tem um caso específico nosso aí que a gente julgou o principal e não foi indicado o apenso. E aí o Paulo viu,
o cara entrou com embargo, o Paulo aceitou o embargo para poder indicar para julgamento. Aí o pessoal da DIPO, sei lá qual é, acho que foi da DIPO, falou, não, basta você copiar a decisão do anterior. Eu falei, não, cada processo tem a sua identidade, eu não posso copiar. Eu posso fazer até exatamente tudo igual. Isso. Só que tem que ir para julgamento e a gente tem que declarar o julgamento dele. Cada um tem que ter seu acordo. Bom, presidente, eu vou lá no 20, porque eles são iguais, tá? E aí... Calma. Peraí. Olha só. No 17, o Vinícius levantou a questão que ele é sobrestar. Ele é apenso ao 16. Isso. O 16, você propôs o sobrestamento porque ele é dependente da decisão do principal. O principal que eu digo, o que prejudica ele, não é isso? Peraí, presidente. Não, foi do 17, eu acho, Gilson, não foi? Não. Olha só. Tá, 16, realmente. Isso, 16, você disse que ele é prejudicado pelo resultado do 2012-62. Por isso você pediu para sobrestar. Isso. Se o 17 é apenso a ele, eu acredito que as matérias são conexas. São similares. Ele também não seria caso de sobrestamento? Não é esse o resultado desse 17? Só um minuto, presidente. É isso mesmo. Porque se não for, eu vou ter que desapensar esse processo. Você entendeu? Porque, veja, um vai ficar sobrestado e o outro vai ter que seguir o rumo dele. Ó, o 13, 603, 904, 911, 2011 e 21, certo? Sim, é o 16. Isso. Ele tem um apenso, o final 2012 e 21, que é o 988. É o 17. Isso. Então, aí esses dois, aplica a mesma decisão. Entendi. Tá? Perfeito. Então, eu vou copiar a decisão do 16, que é a resolução para sobrestar até a definitividade da 2012-62. Perfeito. Isso mesmo. Tá perfeito. Aí, você disse que tem outro apenso. Aí tem o 2011-87, o final, que é a outra resolução. Sim. Ele tem como apenso o 2012-87. Que é o 19. Perfeito. Tá, então, e você está aplicando a mesma decisão? A mesma decisão. Perfeito. Só para explicar a importância dessa diferença. Sim. Porque, como eu falei, a gente ia ser obrigado a pedir a desapensação. Perfeito. Por quê? Porque se a gente fosse julgá-lo, ele ia ter que seguir o rumo dele. Sim. Ia pensar errado, na verdade. Exatamente. E a gente não ia poder nem julgar ele agora. Olha, eu estou desconfiando que um é de crédito e outro é de débito disso aí, viu, José? Porque os recursos são exatamente iguais. Mas eu não tenho nenhum documento ali, Vinícius. Eu sei, mas os recursos são iguais. Sim. Então, né? Nem sei se era para estar indicado como para julgamento. Apenso, né? Para julgamento, pelo menos. Apenso, tudo bem, mas... Mas sabe o que acontece, Vinícius? Mesmo que o recurso seja igual, sim, mas se o contribuinte apresentou um recurso voluntário absolutamente igual ao outro, mas com o número desse processo se referindo a esse processo, eu sou obrigado a indicar. Sim, não, a gente sim, eu falo eles lá na origem de ter indicado isso aí como... Enfim, eu acho que eles colocaram esse recurso aí do nada. Eu acho, na verdade, que esse processo não tinha que ser apenso, e sim anexados. Isso. É isso eu acho que só usaram o procedimento equivocado. Só que eu já descobri que, mesmo usando o procedimento equivocado, eles não refazem isso. De jeito nenhum. Uma vez apensado, viram um problema sistêmico, dentro do nosso sistema, não sei qual o sistema que não sei se exatamente de controle de crédito. A verdade é que na hora que você apensa, você não consegue desapensar para anexar. Eu já pedi isso e foi negado por falta de viabilidade técnica, foi a resposta dos caras. É isso mesmo. Bom, aí o 20... Tá, então matamos o 19, aí ficamos no 20 agora. Vamos pro 20, tá?
que é o 2009-25. 2009-25. 486-2009-25. Isso. Vamos lá, relatório. Me perdoe pelo embrólio, mas é que é muita coisa e veio misturado. Não tem jeito. Tranquilo, cara. Vamos lá, vamos acertar. A gente tem tempo, mesmo se não tivesse. Vamos lá. Vamos lá, relatório. Contribuinte epígrafe transmitiu PER, número tal, ressarcimento de crédito de IPI apurado no terceiro trimestre de 2007, no valor ditado. Foi transmitida a DECOP pela interessada a pretensão de extinguir próprio IPI relativo ao período de apuração mensal de outubro de 2007, no exato valor do supracitado saldo. A análise do pedido de ressarcimento, declaração de compensação, foi feita por via eletrônica e o despacho decisório homologou parcialmente aí nesses termos que estão vendo. Ficou faltando 17 e 250. Os detalhes que compõem o despacho decisório encontram nas folhas 95 e 97. Cientificado o despacho, a interessada manifestou sua inconformidade, pugnando pelo reconhecimento integral do direito creditório e a homologação total da compensação declarada. Ela falou em preliminar que o despacho decisório estava eivado de nulidade, pela existência de conflito na fundamentação, análise de crédito e motivação da empresa de optante do Simples, que falou que foi optante de Simples e depois disse que juntou outro enquadramento legal falando que não, que a fiscalização, além de não ter apresentado a capitalização legal adequada ao caso concreto, se baseou em situação fática completamente diversa da operação efetuada pela recorrente para glosar indevidamente parcela do crédito IPI. No mérito, ela fala que a nota fiscal indicada, relação de notas fiscais tais, não tratava de operação de aquisição de insumos de pessoa jurídica do CPJ tal, sendo improcedente a motivação 7, empresa emitente de optante do Simples. Os documentos demonstrariam aí o seu crédito, os livros fiscais, tudo mais. Encaminhados aos autos da delegacia e juiz de fora, esta por meio de despacho à presidência, emitido assim se manifestou. Isto posto, fez que, à luz da documentação apresentada na manifestação de conformidade, aquela motivação 7 exposta no despacho decisório para a glosa de 17.250, destacada na nota fiscal tal, não se mostra condizente com a realidade fática, devendo ser afastada, uma vez que a citada nota fiscal não foi emitida pelo estabelecimento de CNPJ tal, optando do Simples à época dos fatos, mas sim pela própria interessada no presente processo. Entretanto, o afastamento da motivação supra não significa um imediato reconhecimento do direito creditório em favor da interessada. Isso porque, para fazer jus ao crédito IPI destacado naquela nota fiscal de entrada, relativa ao retorno do produto anteriormente saído para demonstração, torna-se necessário que a interessada tenha observado todos os preceitos normativos que autorizam aquele direito de crédito. Essa foi a manifestação dele. Aí trouxe aqui que fala a legislação sobre. Em decorrência do disposto no mencionado despacho da presidência, foram juntados ao processo os elementos de folhas 241-256 que tratam de termo de intimação fiscal, para que o contribuinte interessado apresentasse aqui os livros, livro de controle de produção, a resposta da contribuinte interessada, em que ela fala que foi intimada, trouxe alguns documentos, mas que o livro de controle de produção ela não teria. A decisão da qual foi extraída a relatoria, o relatório acima, não é relatoria, o relatório acima, julgou improcedente manifestação para a seguinte emenda: crédito IPI, devolução, retorno de produtos, não foi comprovado. Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso, onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de conformidade. Foi distribuído para a minha relatoria e seu relatório, presidente. Ok. Pode passar o voto. Bom, tempestivo, tem que ser analisado. O cerne do presente litígio consiste na questão de saber se é subsistente ou alegado direito creditório de IPI atinente ao período de apuração de 1/7/2007 a 30/9/2007, o qual decorreria de operações de devolução / retorno de produtos que foram anteriormente remetidos para demonstração, ocasião em que se deu incidência do referido imposto. Ressalta-se que
há ainda a alegação por parte da recorrente de nulidade do despacho decisório que teria trazido capitulação diversa da que efetivamente teria ocorrido de fato. Qual seja, no despacho decisório, teria sido indicada a impossibilidade de creditamento por se tratar de empresa optante simples nacional, quando, na realidade, se tratava de operação de retorno de produto remetido para demonstração. Preliminar de nulidade. A recorrente relata a nulidade do despacho decisório. Pois bem, convém esclarecer que estamos diante de pedido de ressarcimento parcialmente negado por meio de despacho eletrônico, o qual foi devidamente combatido pela contribuinte por meio de manifestação de inconformidade, onde pôde provar, ou ao menos deveria fazê-lo, por se tratar de pedido de crédito, as razões pelas quais a negativa parcial ao crédito deveria ser remetida. Não assiste razão à recorrente, já que se trata de despacho decisório eletrônico, não sendo o caso para anulação do mesmo. Com a finalidade de agilizar os procedimentos de restituição e compensação, foi criada a PERD-Comp eletrônica, e somente é possível alcançar o objetivo proposto se o contribuinte traz as informações corretas à administração tributária, para que ela inicialmente faça o confronto das declarações e com suas bases de dados, emitindo assim o despacho decisório. Conforme se depreende do processo, pôde a recorrente trazer ao processo, pôde a recorrente trazer as razões pelas quais seria rígido o seu direito ao crédito, juntando documentos como notas fiscais de entrada e saída de produtos, além de cópias e livros de IPI. Desta forma, nega o provimento à alegação de nulidade. Deixa eu entender uma coisa aqui. Aqui ele não está falando de sistema de defesa. Não. O que ele está falando é que o despacho decisório indicou que ele não poderia receber o crédito porque a empresa que teria cedido o crédito era optante pelo Simples, é isso? Isso está no despacho decisório. E aí ele está falando que isso não tem nada a ver. Na verdade, a operação se tratar de operação de retorno do produto emitido para demonstração. Ele está mudando, ele está falando que... mas ele não contradiz essa questão de ser optante pelo Simples. Não, ele fala que o que aconteceu? O despacho decisório falou assim, você não tem o crédito de 17.250, porque essa nota desse crédito, você não tem esse crédito, porque é um crédito emitido por pessoa optante do Simples. Perfeito. Tá? Aí, isso foi no despacho eletrônico, que seria as informações trazidas lá. Aí, na manifestação de conformidade, a contribuinte veio e falou, olha, não é optante do Simples, essa nota não é optante de Simples, essa nota foi de retorno de produtos enviados para demonstração. Entendi. Essa nota é minha, essa nota não é daquele CNPJ que está falando lá. Então, essa nota é minha, não é nota emitida por optante do Simples. Esquisito isso, né? Pois é, estranha essa situação. Como é que é? Essa informação da nota dela foi trazida na manifestação de conformidade. Entendi. Bom, vamos deixar os conselheiros, tenho certeza que eles vão discutir bastante isso. Doutor Vinícius, o senhor está com a metade da sua cabeça cortada. A cabeça é grande. Dizem que os caras inteligentes têm cabeça grande. Foi Barbosa, por exemplo. Os paraibanos, né? E os baianos. Tá bom. Eu não vou falar de nenhum tipo de etnia, porque senão vão falar aqui que eu estou fazendo apologia contra. Aí vou acabar sendo processado. Deixa para lá. Deixa a brincadeira para lá. Falar que o baiano e paraibano tem cabeça grande é elogio, pô. Não, tudo bem, não. Estou só falando que hoje em dia a gente não pode falar nada, né? A gente fala qualquer coisa, a gente é quase preso. Hoje em dia tá perigoso até elogiar, né? A gente elogia e é preso, então eu não falo mais nada. Mas fala lá, doutor Vinícius, como é que o senhor vê isso aí? Olha só, como que está isso na manifestação? Ele alega isso e a DRJ como que ela afasta? Ela afasta, peraí, vamos pegar no processo. Porque se ele não traz isso na manifestação,
esse tipo de argumento é precluso, né? Não, ele trouxe na manifestação. Essa questão da nota, ele trouxe na manifestação. Aqui, ela fala na 237 240, no manifestação do despacho da presidência tal, da turma. Exposto tem-se que, à luz da documentação apresentada na manifestação de conformidade, aquela motivação 7, exposta no despacho decisório para a glosa do crédito de 17.250, que está errado, mas destacada na nota fiscal número 5143, não se mostra condizente com a realidade fática, devendo ser afastada, uma vez que a citada nota fiscal não foi emitida pelo estabelecimento do CNPJ tal, optante do Simples, à época dos fatos, mas sim pela própria interessada no presente processo. Aí ele fala, entretanto, o afastamento da motivação supra não significa de imediato o reconhecimento do crédito. Ele não fala que estava errado, ele fala que o afastamento não significa que ela tinha o crédito, entendeu? Que ela teria que trazer mais outros documentos para se comprovar o crédito dela. E aí aqui ele discorre quais seriam esses documentos para trazer. Entendi. Eu sigo o relator, não vejo novidade, não. Ok. Doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Doutor Corito. Acompanho. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. E eu também voto com o relator, então a preliminar foi afastada. Eu só fiquei bastante curioso com essa questão da... porque dele alegar essa questão do retorno, porque não bateria o CNPJ, né? Exatamente. É simples. É tão simples quanto isso. Uhum. Mas tá bom. Vamos lá. Nulidade realmente não tem. Porque a nulidade que poderia ter era processamento de defesa. Mas se ele se defende, ele nem alega isso. Não, e outra, ele matéria de fundo, na verdade. Aí na manifestação, ele trouxe a cópia da nota fiscal, que foi ele que emitiu, ele trouxe os documentos, entendeu? Os livros. Aí ele... Tá, aí já que é a matéria de fundo, efetivamente. Bom, vamos lá. Então vamos agora ao mérito. No mérito. Quanto ao mérito, a matéria já foi tratada no Acórdão 3302-007-904, de lavra do ilustre conselheiro não cabeçudo Vinícius Guimarães, no qual peço vênia para utilizar as razões ali expostas como minhas. Já vou passar a palavra. Com a devida tal. Quem quer a palavra aí? Um minutinho, o Walker. Falei, Walker. Fala, Walker. Mas liga o teu áudio. Você pediu a palavra, pode falar. Vocês estão me escutando? Agora sim. É que caiu todo mundo para mim aqui, eu só estou vendo o Gilson. É que estava cortando você, mas você aparece pra gente aí. Dá um tom em você e volta. Eu tô te vendo. Eu também vejo. Eu não estou vendo, agora eu estou vendo o Zé e estou vendo o Gilson. E os demais eu não estou vendo. Não, mas faz o seguinte, sai e entra de novo. A gente te aguarda. Tá. Não estou te ouvindo. Pronto. E agora? Pronto? Então tá. Voltou? Então beleza. Vamos lá, doutor. Ô Zé, antes de você começar a ler, eu consultei esse acórdão aqui, até para ver o que foi decidido, mas esse acórdão que você citou aqui está remetendo uma decisão, é do Vinícius, mas é da Porsche Brasil, e trata de PIS e COFINS, não tem nada a ver, cara. Porsche Brasil? Eu consultei aqui o acórdão 3302.007.904, não é esse?
Então, tá remetendo a outra decisão. Eita. Você tem certeza que esse acórdão aí? Rapaz, posso ter digitado errado, mas a matéria que está aqui é a matéria do processo. Eu até vejo se não é outro. Aí, se o Vinícius puder ajudar depois também aí. Vinícius, você lembra desse acórdão de cabeça, Vinícius? Não estou te ouvindo. De cabeça, não. Já que a cabeça é grande, guarda muita coisa, né? Mas eu lembro que eu fiz ele, sim. Esse voto é meu. Isso disso eu tenho certeza. Mas a Porsche eu acho que não é, não. Porque a Porsche é Stuttgart, eu acho. Não é, Zé? Porsche é Stuttgart. Aqui esse voto que eu peguei do Vinícius é da mesma contribuinte. Então, da Magnet, isso que eu ia te perguntar, porque... É da mesma contribuinte, Isso, deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Olha só... Só para confirmar isso, porque esse acordo, pelo que eu consultei aqui, é da Porsche. Não, o que o Zé citou é da Porsche mesmo, eu vi também isso aqui. Mas agora, o teor que eu estou lendo aqui, me parece que é a matéria que a gente está discutindo. Não, sim, é que ele citou um número de acordo que é de outro caso. Entendi. Peraí, deixa eu ver qual que é o da Magnet aqui. Eu acho que é o 008167. O 008167, Zé. É 008167, 3302008167. Isso. Já estou alterando aqui. Eu só queria fazer essa interrupção porque eu fui consultar o acordo para dar uma olhada. Ia dar embargos, ó. É o da Magnet mesmo. É isso aí. Valeu. E a devolução de IPI também, é a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. Valeu, ó. Então vamos lá. Bom, compulsando os autos, observa-se que o colegiado de primeira instância negou provimento de manifestação de conformidade, tendo consignado em síntese que o direito ao crédito de IPI por devolução ou retorno de produtos submete-se à comprovação de entrada de produtos no estabelecimento, bem como a efetiva reincorporação ao estoque mediante a escrituração do livro registro de controle na produção e do estoque ou de sistema de controle equivalente. Por sua vez, a recorrente contesta o entendimento consubstanciado na decisão de piso, aduzindo como relatado a inviabilidade da existência de livro de registro de controle da produção do estoque ou de sistema equivalente, uma vez que as mercadorias emitidas para teste não comportariam individualização e, ainda que, pelos princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade, os créditos pleiteados deveriam ser reconhecidos pelos documentos trazidos aos autos, os quais seriam suficientes para a comprovação do direito alegado. Entendo que não assiste razão aos argumentos da recorrente. A decisão recorrida trouxe fundamentos precisos para afastar o direito ao crédito do IPI sobre os retornos de devoluções de produtos remetidos para testes. Explico. A questão acerca das condições de aproveitamento de crédito de IPI nos casos de retorno e devolução de produtos, especialmente no tocante à necessidade do controle de entradas no livro de registro de controle de produção e do estoque ou sistema equivalente, não é nova neste colegiado. Em decisões recentes, esta turma entendeu que não basta, para o gozo do crédito do IPI, o simples registro das mercadorias no livro de registro de entrada. Faz-se necessário o controle das entradas através da escrituração do livro de registro de controle de produção e estoque, ou do sistema equivalente. Tal é o entendimento consubstanciado no acórdão 3302005398, 3302006784, que é do Paulo. Aí o Paulo fala aqui da necessidade dos livros de controle de produção. Ele traz a legislação do RIP, na época que era o RIP de 2002, que no artigo 67 fala assim: é permitido o estabelecimento industrial ou equiparado industrial acreditar-se em imposto relativo a produtos tributados, recebidos em devolução ou retorno total ou parcial. Artigo 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes exigências. Aí traz aqui as exigências das provas, como tem que ser. E no 2b, ele fala: escrituração das notas recebidas nos livros de registro de entrada e registro de controle da produção
e estoque ou sistema equivalente nos termos do artigo 388. Aí fala aí traz aqui os outros dispositivos, que fala o 383 especificamente do livro de controle de estoque, por que ele tem que ser feito e tal. Aí eu vou pular essa legislação e vou aqui para a folha 11. Finalzinho da 12 e 11, né? Como se percebe, as disposições regulamentares são cristalinas na exigência da escrituração, nos casos de devolução e retorno de mercadoria, do livro de registro e controle de produção de estoque, nos termos dos artigos 383, 84, 386 do RIP 2002, ou fichas equivalentes nos termos do 385, ou controle alternativo nos termos dos 388 do regulamento, como forma de assegurar a reincorporação das mercadorias ao estoque e nova tributação quando de eventual nova saída. Neste ponto, como acertadamente assinalou a resto recorrido, a legislação tributária, ao estipular as 3 sistemáticas acima citadas, impôs ao sujeito passivo a obrigação de eleger e adotar um meio de controle que ofereça uma perfeita identificação e acompanhamento das operações de devolução ou retorno aos estoques e ao processo de fabricação de produtos saídos do seu estabelecimento com incidência do imposto, vindo, com isso, assegurar efetivamente a apropriação do crédito correspondente. No presente caso, a recorrente afirma não haver tal escrituração no livro de registro e controle de produção de estoque ou sistema equivalente, mencionando que não é um componente produtivo e, em virtude deste fato, não há movimentação de estoque desta mercadoria. Portanto, a nota fiscal de entrada de mercadoria não foi registrada no livro de registro e controle de produção. Conforme se observa, o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar a reincorporação dos produtos devolvidos e retornados ao estoque e, desta forma, a nota fiscal de devolução e sua escrituração no livro de registro de entrada serve para evidenciar o reingresso dos produtos no estabelecimento remetente, mas não para comprovar a reincorporação ao estoque, o que permite uma nova saída tributária. Destaque, considerando que a recorrente não comprovou as exigências previstas no RIP 2002, deve ser mantida a glosa promovida pela autoridade tributária. Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator, presidente. Ok. Doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então, unanimidade de votos. Foi afastada a preliminar e negado o provimento ao recurso. Isso é o item 20 da pauta. Final 2009 e 29. Bom, vamos lá, doutor. 2009 e 25. 2009 e 25, correto. Desculpa. Vocês querem dar um intervalozinho de 15 minutos e a gente volta e faz o restante? Eu preciso, Wilson, porque caiu uma coisa aqui do lado. Ok. Eu não sabia qual é a coisa. Amanda, você pode parar a gravação, por favor?